Oi, gente! Hoje eu vou gravar pra vocês os melhores livros que eu li em 2021. E vamos de surto então, porque agora eu vou mostrar pra vocês as 30 melhores leituras do ano. Eu vou mostrar esses livros em ordem de preferência, então o último que eu mostrar vai ser o melhor de todos do ano. E os primeiros são aqueles que eu dei 4 estrelas e meia, gostei muito, muito, muito. E achei que mereciam entrar nessa lista de melhores também, mas que ainda assim não foram o suficiente pra eu dar 5 estrelas ou favoritar. Então a gente vai seguir essa ordenzinha. Primeiro os livros 4 estrelas e meia, depois livros 5 estrelas, depois livros 5 estrelas e favoritados, ok? Então, pra não demorar muito, afinal eu tenho que mostrar 30 livros nesse vídeo, eu não vou comentar muito sobre a história de cada um deles. Caso vocês queiram resenha de algum desses livros, é só deixar aqui nos comentários que eu gravo. Alguns deles tem vlog de leitura aqui no canal. Todos eles eu mencionei, falei o que eu achei em vídeos de leituras do mês. Então, se vocês tiverem assistido esses vídeos aí no canal, com certeza vocês viram as minhas opiniões sobre esses livros. Então, sem mais enrolações, vamos começar logo. Em 30º e 29º lugar, a gente tem 2 livros de uma série que eu li inteira esse ano. E foi uma experiência muito boa, assim. Eu não sei se foi o momento que eu tava lendo que era muito bom, porque eu já ouvi várias críticas em relação a essa série. E até concordo com algumas delas. Porém, a minha experiência de leitura foi tão boa que eu não pude deixar de dar uma nota alta. Então, estou falando de O Príncipe Cruel e O Rei Perverso, da Holly Black, primeiro e segundo livro dessa trilogia. A Rainha do Nada, que é o terceiro livro, eu também li esse ano, mas eu dei 4 estrelas pra ele. Não gostei tanto quanto eu gostei desses dois, apesar de ainda ter achado um livro legal. Então, apenas eles entraram na lista e estão ocupando aqui as posições iniciais do meu ranking. Seguindo, então, em 28º lugar, a gente tem O Ceifador, do Neil Shusterman. Esse livro, eu ia até fazer vlog de leitura, mas aí eu decidi que eu ia deixar o Jeff gravar um vlog de leitura dele. Então, eu obriguei o Jeff a ler e ele gravou um vlog de leitura aqui pro canal. Tem esse conteúdo aí se vocês pesquisarem, é um vlog de leitura com spoilers. Por incrível que pareça, assistindo aquele vídeo do Jeff, porque eu não vi ele gravar ao vivo, né? Eu só fui descobrir as opiniões dele junto com vocês quando o vídeo saiu, porque ele fez a edição, fez tudo. E assistindo o vídeo dele, eu reconsiderei a minha opinião sobre esse livro, que antes estava um pouco mais positiva do que deveria ser, porque acho que eu fiquei um pouco empolgada, um pouco eufórica. Então, eu diminuí a nota dele, que antes estava 5 estrelas, e deixei 4 estrelas e meia, porque eu acho que seria mais coerente com o que eu realmente penso sobre o livro. Então, assim, apesar de o Jeff não ser leitor, ele me abriu os olhos em relação a algumas coisas e eu achei isso muito legal. E, de qualquer forma, esse é um livro muito bom, então eu não poderia deixar de mencionar ele aqui também. Em 27º lugar, a gente tem Em Algum Lugar nas Estrelas, da Clary Vanderpool, que foi uma leitura maravilhosa. Era um livro que estava em meta pro ano de 2021 e eu adorei. Conta uma aventura, assim, entre crianças. Tem umas partes bem emocionantes, umas partes bem inteligentes, assim, nesse livro. Eu gostei muito da história como um todo e é um livro super rapidinho de ler. Então, pra quem tiver interesse, eu recomendo bastante e eu dei 4 estrelas e meia pra ele também. Ainda nas 4 estrelas e meia, nós temos um romance, Teto para Dois, da Beth O'Leary. Eu li esse livro em janeiro. Na verdade, vários dos livros que eu vou mostrar aqui pra vocês eu li em janeiro. Foi, além do mês que eu mais li no ano, um mês de ótimas leituras e talvez seja o motivo pelo qual eu tenha lido tanto. Juntou o fato de eu estar de férias, juntou o fato de eu ter participado de 2 maratonas e juntou o fato de eu ter escolhido ótimos livros pra ler. E tudo isso acabou me fazendo ler, acho que uns 16 livros. Então, foi uma época, assim, em que todas as minhas leituras me marcaram positivamente. Eu tive uma experiência muito boa e com esse livro não foi diferente. Eu guardo ótimas lembranças. Dei 4 estrelas e meia, achei o livro, assim, super divertido. Também tem umas partes bem dramáticas e eu acho que a autora soube mesclar muito bem tudo que ela adicionou aqui na história. Então, é um livro que eu também recomendo pra todo mundo, porque, enfim, eu não sou uma leitora assídua de romance e amei a história. Então, quem já é acostumado aí, provavelmente também vai gostar bastante. Em 25º lugar, a gente tem uma fantasia volume único que eu amei ter lido em 2021 também, que é O Feitiço dos Espinhos, da Margaret Rogerson. Primeiro livro lançado pela editora Literalize e também o primeiro e único livro da editora que eu tenho até agora aqui em casa. Foi um presente da Elaine que eu amei receber e eu coloquei como uma leitura do meu falecido clubinho. Então, foi uma experiência muito legal, porque esse livro tem um sistema de magia, um universo, assim, que eu não tinha visto antes. Então, eu achei tudo muito único. Também gostei bastante da forma como a autora desenvolveu os personagens aqui. E a história, no geral, é bem fechadinha, bem amarradinha. Então, pra quem tá procurando aí livros de fantasia pra ler, mas não quer se envolver numa série muito longa, eu super recomendo essa história aqui, porque é muito boa. Em 24º lugar, a gente tem outro livro, 4 estrelas e meia, que também foi uma experiência muito boa. Foi a leitura que eu escolhi
escolhi pro mês de agosto do meu falecido clubinho, que é Renegados, da Marissa Meyer. Ele é o início de uma nova série da autora, e além de ter lido ele no meu falecido clubinho, eu também li junto com o pessoal do Clube dos Sete Monstrinhos. Então foi uma experiência muito legal, a gente fez live de discussão e todo mundo que leu esse livro gostou bastante. Então foi uma experiência realmente maravilhosa, já tô super ansiosa pra ler o segundo livro. E esse daqui foi um presente do Cleones, no meu aniversário de 2020. Então isso só torna o livro ainda mais especial. Em 23º lugar, a gente tem a minha segunda experiência com um autor que já se tornou um dos meus favoritos, que é o Stephen King. Eu li Salem dele no ano passado, estou lendo o autor em ordem cronológica. Então no início do ano eu li Carrie, que eu gostei bastante, dei 4 estrelas, mas não foi o suficiente pra entrar nessa lista. E ali pro meio do ano eu li Salem. Foi um livro que eu gostei ainda mais do que de Carrie, então eu dei 4 estrelas e meia pra ele. Foi uma experiência muito boa. Eu li junto com a Ebony e a gente conversou muito sobre esse livro, tornou a experiência assim ainda mais completa. É um livro que com certeza eu guardo ótimas recordações e recomendo pra todo mundo, porque apesar de ser do gênero terror, eu não senti medo com esse livro, então eu acho que é bem de boa assim pra qualquer pessoa que tiver interesse em conhecer o Stephen King fazer a leitura. Em 22º e 21º lugar, a gente tem novamente uma dobradinha de série que eu li esse ano, que é Dama da Meia-Noite e Senhor das Sombras, da Cassandra Clare, primeiro e segundo livro da trilogia Artifícios das Trevas. Eu queria inclusive ter lido o terceiro livro da trilogia ainda em 2021, mas como é um livro muito grande e eu tava atolada nas minhas metas, não deu certo. Mas assim, só a experiência com esses 2 livros aqui já foi maravilhosa. Eu terminei Dama da Meia-Noite tão obcecada que eu peguei O Senhor das Sombras pra ler imediatamente depois, sendo que ele nem tava em meta e eu nem deveria ter feito isso. Mas assim, é uma série realmente muito boa e me surpreende muito o quanto a Cassandra Clare, mesmo escrevendo vários livros no mesmo universo, consegue inovar, consegue trazer personagens muito diferentes e um enredo ali que sempre deixa a gente muito preso e muito entretido na história. Não é à toa que eu amo demais essa mulher e ela entregou tudo aqui mais uma vez. Dei 4 estrelas e meia pros 2 livros e já tô louca pra ler a continuação e finalização da série. Em 20º lugar da lista, a gente tem mais uma leitura do meu clubinho, a primeira leitura do meu clubinho do ano, que foi Um Tom Mais Escuro de Magia, da Vi Schwab. Esse livro é espetacular, gente. Sério, o universo que a Vi Schwab criou aqui é muito criativo, é muito incrível. Eu fico embasbacada com o quanto essa mulher consegue fazer coisas que eu nunca imaginei, eu nunca vi em nenhum lugar, sabe? Então vale muito a pena fazer a leitura, talvez até mesmo conhecer a autora através dessa série aqui. É uma trilogia, queria muito ter lido o segundo livro ainda em 2021, mas não deu certo por causa das minhas metas e tal, mas com certeza de 2022 não vai passar. Eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro, mas a minha vontade mesmo era de dar 5. Em 19º lugar dessa lista, a gente tem mais um livro que eu queria muito dar 5 estrelas, mas ponderei, decidi ser um pouco mais crítica e dei 4,5, que é A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, da Beck Chambers. Também foi uma leitura do mês de janeiro, então assim, foi o puro suco do surto e foi uma leitura incrível. No início eu tava um pouco confusa com essa história, não tava entendendo muito bem onde a autora queria chegar, o que que tava acontecendo, mas à medida que vai passando as páginas e você vai se situando, vai entendendo ali como é que funciona, tudo vai tomando novas proporções e esse livro fica tão incrível que me faltam palavras pra descrever. Só leiam essa história, conheçam a escrita da Beck Chambers, porque vocês com certeza não vão se arrepender. É um livro 4 estrelas e meia, mas que com certeza ficou com gostinho de 5. Pra fechar então a parte dos livros 4 estrelas e meia, em 18º lugar a gente tem Torre do Alvorecer, da Sarah J. Maas, que é um romance da série Trono de Vidro. Se passa ali mais ou menos entre o livro 5 e 6. É um livro essencial pra você poder ler o último livro da série, porque várias coisas relacionadas ao plot principal são reveladas aqui e a gente também tem o desenvolvimento de outro núcleo da história, porque quem acompanha a série sabe que à medida que os livros vão passando, novos personagens são inseridos e todos eles ganham um protagonismo muito forte, então todo mundo tem o seu papel fundamental e a autora divide os capítulos narrados por esses personagens pra gente poder acompanhar um pouquinho de cada núcleo. Então esse é um núcleo assim muito importante pro último livro e foi uma leitura incrível, impecável. O protagonista desse livro é o meu personagem preferido de toda a série Trono de Vidro, talvez até de todas as séries da Sarah J. Maas. Então assim, eu tenho muito amor por este homem e a história que a Sarah J. Maas desenvolveu aqui finalmente me fez perdoá-la, digamos assim, fazer as pazes com a autora em relação a coisas que ela já tinha feito com esse meu personagem preferido, que eu não tinha concordado, que eu não tinha gostado, que eu estava super insatisfeita. Então foi a redenção da Sarah J. Maas como autora pra mim e por causa disso eu acho que eu pude ter uma experiência tão boa com a série como um todo. E esse livro, ele é uma exceção entre os 4 estrelas e meia, porque ele é um livro 4 estrelas e meia que eu favoritei.
único livro que não é 5 estrelas que eu favoritei esse ano foi esse daqui, porque apesar de ter guardado as minhas 5 estrelas pra outro livro da série, eu quis favoritar esse livro porque eu realmente fiquei completamente encantada e apaixonada por ele. Em 17º lugar da lista, inaugurando a categoria de 5 estrelas, nós temos O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Tem vlog de leitura desse livro aqui no canal, então não vou falar muito sobre ele. Basta dizer que é uma distopia clássica e que existe um motivo pra esse livro ser tão conhecido e tão aclamado até nos dias de hoje. É um livro muito pesado pelo assunto que ele traz, mas muito necessário também. Então, quem tiver interesse aí em fazer a leitura, eu realmente recomendo. Não sei se é um livro fácil de ler ou uma leitura muito fluida, talvez não seja pra todo mundo, mas ainda assim eu acho que vale a pena você tentar e absorver tudo que esse livro pode te passar, assim, de aprendizado mesmo. Em 17º lugar da minha lista, nós temos Nevernight, do Jay Kristoff, que é o primeiro livro das Crônicas da Quase Noite. Também tem vlog de leitura desse livro aqui no canal. Foi mais um livro que eu li pro meu clubinho. Acho que todos os livros que eu li no meu clubinho esse ano acabaram entrando nessa minha lista de favoritos, porque eu realmente selecionei os livros a dedo, pensando, esse daqui eu vou gostar muito, esse daqui eu vou gostar muito, 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 eu tenho certeza. Então eu quero compartilhar essas leituras com outras pessoas. E acabou que em muitos deles, acho que quase 100%, eu realmente acertei, pelo menos em relação ao meu gosto. Óbvio que eu não posso deduzir das outras pessoas. Mas assim, Nevernight também foi uma experiência muito boa. É uma fantasia adulta, assim, bem diferente também de tudo que eu já li. Gostei bastante da escrita do Jay Kristoff e da forma como ele não tem medo de fazer as coisas acontecerem da forma como ele quer na história dele. Então, tô bem ansiosa pra ler a continuação, que é God's Grave, e espero que venha aí em 2022. Em 16º lugar da minha lista, eu tenho Serial Killers, Anatomia do Mal, do Harold Shatter. É um livro do selo Crime Scene da Dark Side. Foi, acho que o primeiro lançado, ou o segundo lançado. Foi, assim, um dos primórdios do selo. E é um livro incrível, muito completo, assim. Traz muitas informações gerais, termos técnicos sobre a criminologia. E também traz pequenos resumos sobre alguns dos serial killers, né? Dos assassinos mais conhecidos que a gente tem por aí. Eu acho que o trabalho do Harold Shatter foi muito bem feito nesse livro. E pra quem tem interesse nesse tipo de assunto, tem estômago pra consumir esse tipo de livro e não sabe muito bem por onde começar, assim, porque já foram lançados muitos livros do selo Crime Scene da Dark Side atualmente, né? Eu recomendo muito que esse aqui seja o início. Foi uma leitura, assim, impecável. Eu dei 5 estrelas, é claro, pra esse livro. E também foi uma leitura que eu fiz no mês de janeiro, né? E eu li super rápido esse livro, então, por ser um livro, né, de não ficção, sobre um assunto pesado e bem mais denso em termos de escrita, eu acho que também foi um ponto muito positivo. Chegamos finalmente na metade dessa lista e em 15º lugar a gente tem Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, da Anne Rule. Outro livro do selo Crime Scene da Dark Side. Os dois que eu li esse ano entraram aqui nessa lista. E esse livro tá na frente do Serial Killers, Anatomia do Mal, porque o trabalho que a Anne Rule teve neste livro aqui, gente, assim, eu não tenho palavras, porque ela simplesmente fez quase uma biografia do Ted Bundy e tudo isso com pesquisa e reuniu muitas informações sobre os casos envolvendo o Ted Bundy, sobre os crimes que ele cometeu e sobre a vida pessoal dele também. Então, esse realmente é um livro muito bem feito, muito bem construído e que com certeza deve ter dado muito trabalho. Foi uma experiência de leitura, assim, muito única e um pouco pesada também, mesmo pra mim, que já sou acostumada a consumir esse tipo de conteúdo. Então, na minha opinião, isso só demonstra o quanto ela conseguiu passar a verdadeira crueldade que aconteceu através das páginas de um livro, como se a gente estivesse lá acompanhando tudo. E isso é uma coisa que eu acho que nem todo mundo conseguiria fazer de forma tão perfeita. Em 14º lugar, a gente tem o último livro dessa sessão de 5 estrelas, que é Corte de Névoa e Fúria, da Sarah J. Maas, o segundo livro da trilogia Corte de Espinhos e Rosas. Corte de Espinhos e Rosas eu dei 4 estrelas, se eu não me engano. Não foi o suficiente pra entrar nessa lista de favoritos, porque realmente ele é um primeiro livro bem inferior aos outros da série, mas nesse daqui a gente já tem um up total e vale muito a pena persistir, até porque, na minha opinião, Corte de Espinhos e Rosas não é um livro ruim. É um livro que, se você comparar com os outros, você consegue perceber que não chega nem aos pés, mas assim, se você lê ele sem expectativas, provavelmente você vai ter uma boa experiência. E esse daqui, apesar de já saber que todo mundo falava super bem e tal, ele superou muito minhas expectativas, porque eu não imaginava que eu fosse ficar tão envolvida com essa história e com esses personagens. Então, se a Sarah J. Maas conseguiu isso, parabéns pra ela e com certeza merece muito estar aqui numa posição de destaque nessa lista. Agora, meus amigos, a coisa vai começar a ficar tensa, ficar pesada, tá? Porque a gente entrou no meu top 13 apenas com
com livros 5 estrelas favoritados. Então pega seu caderninho aí, pega sua caneta, sua lapiseira e começa a anotar, porque vai vir aí muita indicação boa. Em 13º lugar, então, a gente tem A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Foi um livro que eu comecei a ler em 2020, mas finalizei em 2021, então nada mais justo do que entrar nessa lista aqui. E é uma experiência muito boa, muito enriquecedora. Eu acho que é o tipo de livro que você consegue tirar muitas coisas pra aplicar na sua vida real, assim, sabe? E mesmo que você não concorde com o que tem aqui, você consegue ainda absorver coisas que vão te servir de alguma forma. Eu acho que toda leitura contribui, sim, pra formar o seu caráter, a sua personalidade, mas algumas leituras são mais aplicáveis, assim, na vida real do que outras. E esse livro aqui, eu acho que é um desses casos. Ele é um livro super fininho, gente, super rápido de ler. Eu não sei nem por que eu demorei tantos dias, mas eu acho que à medida que a história vai passando, você vai entendendo mais do que o autor quer passar, e por isso a leitura vai ficando cada vez mais fluida e mais interessante. Então, tá aí uma boa distopia clássica, assim como o Conto da Aia, pra fazer a leitura e absorver vários ensinamentos e aprendizados. Em 12º lugar desta lista, nós temos uma ficção científica incrível que eu li em 2021, graças à minha amiga maravilhosa Rafaela Biasi, que é Skyward, do Brandon Sanderson. Eu li junto com o Clubinho da Rafa, que infelizmente, né, ao longo do ano aí acabou se desfazendo, mas se eu não me engano foi a segunda leitura do Clubinho dela. Eu já tinha esse livro aqui em casa há um tempo, não tinha nem previsão de fazer a leitura, mas tudo foi graças, né, a esse Clubinho, a iniciativa da Rafa de colocar esse livro pra gente ler, e eu amei demais, gente. Foi uma experiência ótima, minha primeira experiência com o Brandon Sanderson, e já foi extremamente bem sucedida, extremamente positiva. É um livro, assim, muito envolvente, muito único, eu nunca li nada parecido com isso. Ele tem essa vibe, assim, espacial, com naves e pilotos e tal, então isso tudo é muito interessante. E eu tô louca para que as continuações saiam aqui no Brasil. Editora Planeta, por favor, faça alguma coisa sobre isso, eu tô te pedindo, tô te implorando! Em 11º e 10º lugar da minha lista, a gente tem mais uma sequência de séries, que é, no caso, Um Assassino nos Portões e Um Céu Além da Tempestade, da Sabaa Tahir, terceiro e quarto livro da série Uma Chama Entre as Cinzas. Ambos foram lidos esse ano porque estavam em meta, e que experiência incrível, gente. Essa série é espetacular, eu sempre recomendo pra todo mundo. Sempre que eu menciono aqui, eu falo o quanto ela é maravilhosa e o quanto vocês precisam fazer essa leitura. E eu não estou exagerando, porque todos os livros dessa série, desde o primeiro até o último, que é esse aqui no caso, foram 5 estrelas e favoritados. Se isso não quer dizer alguma coisa pra vocês, pra mim já é autoexplicativo, então não vou dizer mais nada. Agora que já entramos no top 10, tá? Em 9º lugar da minha lista, temos As Duas Torres, que é o segundo livro da trilogia Senhor dos Anéis, do Tolkien. É um livro que, assim, gente, antes mesmo de ler eu já sabia que ia estar aqui, sabe? Então, assim, próximo ano, quando eu for ler O Retorno do Rei, vocês já sabem que ele vai estar nessa lista de melhores, porque não tem como. Essa história é muito incrível, ela é densa, é uma leitura que não é tão fácil, assim, não é uma escrita fluida, é muito descritiva, tem muitos detalhes, tem umas palavras difíceis ali no meio também. É um mundo, assim, muito detalhado, muito bem construído pelo Tolkien. Então, assim, com certeza são livros que não vão funcionar pra todo mundo, talvez os filmes funcionem melhor pra algumas pessoas, mas, assim, a maioria já agrada, porque é Senhor dos Anéis, gente, uma das séries mais famosas do mundo. Então, assim, com certeza não preciso ficar aqui explicando o quanto esse livro, essa série e tudo que envolve o mundo da Terra-média é genial, muito mágico, muito aconchegante. Eu me sinto assim em casa quando eu tô lendo esses livros, então me traz um sentimento de felicidade muito grande, e foi simplesmente uma delícia ler esse livro. Não tem outra forma de escrever, é muito incrível, muito mágico, e eu já tô super ansiosa pra ler a conclusão dessa série. Vocês viram, né, que tem muita série que aparece aqui, pelo menos 2 livros, mas é porque, gente, se eu dei notas iguais, eu não tenho como me decidir. Então, assim, vocês que lutem. E mais uma vez, em 8º e 7º lugar da lista, a gente tem uma série, dessa vez uma série completa, uma duologia. Um Estranho Sonhador e Musa dos Pesadelos, da Laini Taylor. Mais uma leitura que eu fiz, ó, graças ao Clubinho da Rafa, a primeira leitura do Clubinho da Rafa, se eu não me engano. E, gente, isso aqui é espetacular, muito, muito bom. Mais um livro que, assim, não é tão fácil no início, é um pouco confuso. A escrita da Laini Taylor é um pouco densa, porque ela coloca muito frufruzinho, sabe? Ela enrola bastante, faz um negócio ali bem poético e tal. Mas, assim, gente, é tão mágico que eu não tenho palavras pra falar pra vocês. Sério, a sensação que eu tive lendo esse livro, nada paga, nada compra. É um negócio, assim, muito maravilhoso. E eu leio livros justamente pra sentir isso. Então, se um livro consegue me passar um sentimento tão
tão gostoso, com tanta intensidade, não tem como eu dar uma nota menor do que 5 estrelas e favoritado. Não interessa o quão denso e quanto a escrita dele seja poética, sabe? Então, assim, leiam O Estranho Sonhador, é uma história maravilhosa, vocês não vão se arrepender. E o segundo livro, que é A Musa dos Pesadelos, apesar de algumas pessoas acharem inferior ao primeiro, eu achei tão bom quanto. É verdade que eu demorei um pouquinho mais pra ler ele, mas é porque esse daqui eu li em janeiro, então eu tava naquela época maravilhosa de leitura que eu falei pra vocês, enquanto esse daqui eu já li no mês que eu tava um pouco mais flopada, desanimada e tal. Então com certeza isso teve influência, mas no geral, assim, a duologia inteira é maravilhosa. Eu adorei a finalização, adorei tudo que a autora fez aqui, sabe? Nada do que ela fez eu mudaria. Pra mim tá tudo perfeito. E eu acho que não temos palavra melhor pra descrever essa série aqui, além de perfeita. Para tudo, tá? Vamos pausar esse vídeo rapidinho, só pra eu fazer uma correção aqui, porque eu me embananei nos números aí na metade. Vocês me perdoem, tá? Mas é porque eram muitos livros e eu me confundi. Se eu não me engano, eu falei que o Conto da Aia era o 18º livro. Na verdade, ele é o 17º. Nevernight é o 16º. Serial Killers, Anatomia do Mal é o 15º. Ted Bundy é o 14º. Corte de Névoa e Fúria é o 13º. A Revolução dos Bichos é o 12º. Skyward é o 11º. Um Assassino nos Portões é o 10º. E Um Céu Além da Tempestade é o 9º. As Duas Torres é o 8º. E A Musa dos Pesadelos e Um Estranho Sonhador são, respectivamente, o 7º e o 6º livros do ranking. Então, assim, agora a gente vai entrar no top 5. E eu vou mostrar pra vocês quais foram as 5 melhores leituras, tá? Que eu fiz no ano de 2021. Perdão aí a confusão que deu nos números. Eu não vou regravar essa parte porque já falei de muitos livros e ia demorar bastante. Mas espero que vocês tenham entendido. De qualquer forma, eu vou deixar aqui na descrição a listinha com o ranking certinho, o nomezinho de todos os livros e a nota que eu dei pra cada um deles, tá? Em quinto lugar, então, a gente tem O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, que foi um clássico que tava em meta pra 2021. Eu já tinha lido numa edição adaptada antes, mas o meu contato com o texto integral dessa história foi espetacular, incrível. Foi uma leitura que eu amei demais. É uma leitura talvez um pouco incompreendida, eu diria, porque se você for ler esse livro com certa mentalidade, talvez você não pegue a essência dele, o que ele realmente quer passar. E eu acho que as pessoas que não gostam desse livro realmente leram errado, tá? Então, assim, se você leu esse livro alguma vez, não gostou muito, assim, não achou essas coisas, assiste alguma resenha de alguém que tenha gostado. Talvez essa pessoa fale um pouco mais sobre o enredo e o que esse livro quer passar. E aí, se você fizer uma releitura, talvez você se surpreenda. Talvez eu esteja falando besteira e realmente uma releitura não funcione. Talvez. Mas eu acho que é isso, gente, porque realmente esse livro aqui, pra mim, é uma obra-prima. É um livro espetacular, sem defeito algum. 5 estrelas favoritado, não tem a menor dúvida. E é o tipo de clássico que eu mais amo ler, porque não tem uma escrita difícil, não é denso, sabe? Não é aquela coisa que você fica, meu Deus, quando eu vou terminar isso daqui? O livro é super fluido, dá pra ler rapidinho. E é uma história, assim, bem única, bem incrível. E pra época que foi escrito, torna tudo ainda mais especial. Em quarto lugar desta minha lista de livros favoritos de 2021, nós temos Corte de Asas e Ruína, da Sarah J. Maas. Essa mulher, ela que protagonizou essa lista, porque eu acho que tem uns 5 livros dela aqui, entendeu? E tá tudo bem, é sobre isso. Quando a autora é boa, ela aparece um monte de vezes assim mesmo. Então, assim, vocês que lutem, tá? Esse livro aqui é ainda melhor do que Corte de Névoa e Fúria, na minha humilde opinião, e eu tive que diferenciar os dois de alguma forma. Então, esse daqui foi 5 estrelas favoritado, enquanto Corte de Névoa e Fúria foi 5 estrelas, o que não deixa também de ser, né, como eu disse pra vocês, um livro incrível. Mas esse, gente, ele tem um saborzinho, um gostinho especial, e foi uma experiência maravilhosa, tanto dele quanto de Corte de Névoa e Fúria. Tem um vlog de leitura aqui no canal, então não deixem de assistir, conferir a minha opinião e os meus surtos, porque foi só o que teve naqueles vídeos. Em terceiro lugar dessa lista, com muita dor no coração, tá? Porque no meu coração, o primeiro, o segundo e terceiro lugar ocupam ali, ó, o primeiro lugar. Não existe diferença entre eles. Eu realmente só joguei aqui uma ordem qualquer. Mas assim, gente, sério, não existe preferência entre esses três. De verdade, eu tentei aqui classificar tudo pra ficar o vídeo bonitinho pra vocês em ordem e tal. Mas saibam que é meramente formal, porque Reino de Cinza, gente, não tem como esse livro aqui ser terceiro lugar, pelo amor de Deus. É primeiro, não tem como. Esse livro aqui, meu Deus, eu não tenho vocabulário pra falar sobre ele. Olha isso daqui, gente, meu Deus. Olha o tanto de marcação que eu fiz nesse livro. Como é que ele pode ser menos do que o melhor livro do mundo?
Meu Deus do céu, Sarah J. Maas entregou tudo o que ela tinha que entregar na carreira dela inteira, entendeu? Se ela escrever um monte de livro em estrela, eu vou continuar amando essa mulher, porque nesse livro aqui ela já compensou todas as falhas, todos os erros, ela já pagou pecados que ela ainda nem cometeu, entendeu? Então assim, ó, este livro aqui é a bíblia do leitor. Todo mundo que se chama de leitor tem que ler essa série inteira, passar por 6 livros só pra poder ler isso daqui, ó. É ele e nada além dele. Tem vlog de leitura de 2 horas aqui no canal, tá? E quem não assistir, vai se ver comigo, porque deu muito trabalho, mas valeu muito a pena. Porque estar gravando um vlog desse livro, comentar tanto sobre tudo que acontecia nele com vocês, tornou a minha experiência estratosfericamente melhor. Então, sério, é isso, ele. Agora sim, em segundo e em primeiro lugar, também são eles, entendeu? São livros que eu li e eu fiquei assim, como eu não tinha lido isso antes, sabe? Como existem livros de romance, porque assim, vocês viram que nessa minha lista aqui, a maior parte são livros de fantasia, são livros de série, são livros assim que eu já tô mais acostumada a ler. Agora, em primeiro e segundo lugar, a gente tem livros que eu não tô acostumada a ler. Eu acho que isso foi o que mais me surpreendeu, o quanto eu amei esses livros, apesar deles serem tão fora da minha zona de conforto. Então, Daisy Jones e Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid, com certeza merecem dividir este primeiro lugar com o Reino de Cinzas, mas formalmente eu classifiquei Daisy Jones como segundo e Os 7 Maridos de Evelyn Hugo como primeiro, tanto por Os 7 Maridos de Evelyn Hugo ser a minha primeira experiência com a autora, sabe? Foi o primeiro livro que eu li dela e foi o que me fez surtar e querer ler Daisy Jones logo em seguida. Então, por ele ser aqui o primogênito, sabe? O veterano, eu tenho um apego a ele, assim, um pouco mais sentimental. Mas ambos são leituras impecáveis, incríveis. Quero muito reler esses livros o mais breve possível, porque eu li devorando eles tão rápido que eu não tive tempo nem de terminar de fazer minhas marcações. Eu tava aqui muito empolgada, como vocês podem perceber aqui, tava praticamente colocando 3 post-its por página, né, em ambos. Mas aí chegou no momento que eu só queria terminar logo a leitura, então eu parei de marcar e só fui engolindo as páginas. E eu acho que isso aqui é uma opinião unânime, porque até hoje, de todo mundo que eu já ouvi falando desses livros aqui, que não foi pouca pessoa não, viu? Todo mundo falou bem. Não vi ninguém falando mal. Então, assim, leiam, tá? Se você, por acaso, no mundo ainda não leu um desses 2 livros, por favor, já passou da hora. Bora, que você tá perdendo uma coisa ali, ó, gostosinha, cheirosinha, maravilhosa. Então é isso, gente. Essas foram as minhas leituras favoritas do ano de 2021. Só teve livro bom. Eu espero muito que vocês tenham pegado aí todas as recomendações, todas as indicações, porque, sério, isso aqui, ó, é a nata da nata. Não pode ter nada melhor do que isso no mundo. Eu tenho certeza que esse ano foi um ano de ótimas leituras. Só pelo fato de não ter conseguido selecionar 10 livros pra mostrar aqui pra vocês, eu tive que trazer logo 30, porque foram muitas leituras boas. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Também comentem aqui embaixo quais foram, sei lá, os 5, os 10, os 20, os 30 livros favoritos de vocês de 2021, tá? Podem comentar quantos livros vocês quiserem, que eu vou adorar ver a opinião de vocês e quem sabe pegar indicações de livros pra ler no próximo ano também. Não esqueçam de me seguir pelas redes sociais, o meu Instagram e o meu Twitter estão aparecendo aqui na tela pra vocês e tem link de acesso preso no box de descrição, tá? Então é só clicar lá, me seguir e ficar por dentro de todas as novidades. Caso vocês queiram comprar qualquer um dos livros mencionados nesse vídeo ou qualquer outro produto ou item vendido pela Amazon, Submarino, Shoptime ou Americanas, por favor, comprem pelo meu link que vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso. Então é uma ótima forma de vocês me patrocinarem e apoiarem e me ajudar a continuar produzindo vídeo aqui pro YouTube. Também vou deixar aqui na tela pra vocês, tá? O link do meu perfil de lives, pra vocês me seguirem por lá e virem fazer um monte de sprint de leitura comigo, ser produtivo, entendeu? Estudar, fazer qualquer coisa que vocês tiverem aí pendente. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui. Beijão e até a próxima!